Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Fator Político BR e hoje o Fator entrevista o pastor Silas Malafaia. Quero já convidá-lo para dividir aqui a tela comigo. Bem-vindo, pastor Silas. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. O prazer é meu, é uma alegria estar aqui com você. Tenho certeza que vai esclarecer e abençoar as pessoas. Muita coisa importante e verdade. É isso aí. E hoje está difícil, né? Falar a verdade está virando crime de opinião. Bom, desde já eu quero começar essa entrevista parabenizando o senhor, que como líder religioso tem sido um dos poucos corajosos a se posicionar, né? E principalmente falar sobre as injustiças e arbitrariedades que estão acontecendo no nosso país. E já começo querendo um parâmetro, a sua visão sobre a política brasileira nesse momento. Quais os perigos que nós enfrentamos? Bem, o grande perigo que nós estamos enfrentando, isso aqui é muito importante e sério. A criminalização da opinião é uma prova que o Estado democrático de direito está em perigo. Porque na democracia não se criminaliza a opinião. É muito importante isso aqui a gente colocar, porque isso é o sinal, eu não vou dizer nem que é amarelo, já é o vermelho. Quando alguém é processado, quando alguém perde redes sociais, quando um inquérito imoral, ilegal da fake news, comandado por um ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e para dizer que é imoral e ilegal, porque a Constituição, artigo 129, obriga a participação do Ministério Público. O Ministério Público é o senhor da ação penal. E esse inquérito não tem Ministério Público. Ao mesmo tempo, eles são vítimas, eles acusam, investigam e julgam, pior do que a Inquisição. Então, nós estamos correndo um risco grave. Está aí a ditadura que não é do judiciário, porque é afrontoso jogar o judiciário nisso, mas a ditadura de um homem, consentida pelos outros pares do STF. Então, crime de opinião só em comunismo e governos ditatoriais. Lembrando que o inquérito que o senhor citou das fake news, ele já completou nesta semana 5 anos. Bom, e como que o senhor tem visto essa perseguição implacável ao ex-presidente Bolsonaro e os seus aliados, apoiadores? Agora tem essa delação, inclusive, dos militares insinuando que Bolsonaro queria dar um golpe depois de ter perdido a eleição. Olha, deixa eu falar para você que é muito interessante. Eu sou um camarada, quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai, um cara de alta formação, de alto nível intelectual, me ensinou a ler jornal. Eu lia jornal com meu pai, quando eu tinha 10 anos, Jornal do Brasil. Ele me ensinou a não acreditar em manchete, a ler o conteúdo que lá dentro está a verdade, mesmo que a manchete está dizendo uma outra coisa. Eu vou dizer aqui para você, porque daqui a pouco, mais tarde, eu vou liberar um vídeo. O depoimento do general, ex-comandante do Exército, Freire Gomes, não tem uma palavra de golpe. Golpe é narrativa de uma imprensa golpista, isso sim. E é tão incrível que no depoimento dele, ele cita artigo 142, que Bolsonaro mencionou na reunião, tá? Que é a GLO, né? A GLO, que a gente chama, né? Aquela razão que o presidente pode convocar as Forças Armadas. Artigo 142. Ele cita Estado de Defesa e de Sítio, artigo da Constituição, do 136 ao 139, ele não fala em golpe. E outra, para o presidente da República invocar Estado de Defesa, Estado de Sítio, ele tem que ir ao Conselho da República,
depois tem que ir ao Congresso Nacional, não é na caneta. O único artigo que o presidente pode convocar as Forças Armadas é o 142, que ele não precisa de Congresso. Mas para instaurar estado de sítio e estado de defesa, primeiro defesa, depois sítio, né, por desordem institucional, tem que ser aprovado. Falácia. O general não fala em golpe, ele discorda. O depoimento, ele diz que ele não aceitava isso, mas não é golpe. Golpe é narrativa, desculpa, de uma imprensa bandida, claro que tem exceções na imprensa, você é uma, tá certo? De que produz uma narrativa conforme seus interesses políticos e financeiros, e eu já disse, vou declarar para você que está no meu vídeo que eu vou soltar, é um verdadeiro consórcio. Repito para você, não tem no depoimento do ex-comandante do Exército, general Freire Gomes, golpe, que Bolsonaro queria dar golpe. Ele narra fatos, e os fatos que ele narra de documento que essa imprensa chama de minuta de golpe. O que é minuta de golpe? É o documento que estava sendo preparado citando o artigo 142 e do 136 ao 139 da Constituição, que não é golpe. Pois é, pastor. Dá para definir esse tipo de imprensa como analfabetos funcionais? Só que desta vez eles têm um papel de formar opiniões, até porque, como o senhor bem explicou, tudo está previsto na Constituição. E lembrar ainda, porque parece que essa imprensa, esse consórcio, sofre de perda de memória, porque a própria ex-presidente Dilma também chegou a consultar as Forças Armadas para aplicar, então, o estado de sítio na época em que ela estava correndo o risco de ser empichada. Mas ninguém naquela época falava em golpe. Só para poder ajudar na definição, a GLO é Garantia da Lei e da Ordem, ok? Isso. Que está no artigo 142 da Constituição. O que você está falando? No meu discurso na Paulista, no dia 25, eu mostrei uma narrativa cronológica de fatos. Não inventei nada. Eu só mostrei a história. Então, vou lembrar aqui para o teu pessoal que te acompanha, para eles entenderem. Em 2014, quando Aécio Neves perdeu a eleição, o PSDB de Alexandre de Moraes entrou com uma ação no TSE questionando o resultado das urnas e pedindo investigação. Não foi chamado de golpista. Não tem negócio de golpista. O que você acabou de falar, verdade absoluta. Dilma pensou e consultou os militares. Como não teve acordo e eles não aceitaram, ficou quieta. Igual a Bolsonaro. Não teve acordo no documento que ele queria. Tanto é que no depoimento do general Freire Gomes, ele diz isso. Ele fala que o Bolsonaro ia apresentar uma versão final. E ele não aceitava. Está no depoimento. Então, é um jogo tão bandido e não é de inocente. Eles sabem o que estão fazendo. E um dado importante para a opinião pública saber é que Bolsonaro cortou a mamata da imprensa, que recebia mais de R$ 1 bilhão por ano dos governos Lula e Dilma. Só a Globo recebeu mais de 6 bi, só a TV Globo, do governo Lula e Dilma. Só a Globo, só a TV. Não tem Globo News, não tem Jornal o Globo. Então a mamata foi cerceada por Bolsonaro. Esses caras têm ódio em um dado. Jornalistas famosos do Globo, comprados por pseudas palestras com peso de grana para poder fazer defesa de governo Lula. Eles não têm moral. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo, é um verdadeiro engano. Fake news de uma imprensa que aí eu digo golpista, porque mente e engana a opinião pública. Agora, aproveitando que o senhor lembrou do dia 25 de fevereiro, o ato na Paulista, por sinal muito grande, né? Muita gente participando mesmo. O senhor teme algum tipo de retaliação? Já houve algum alerta em fator do que o senhor disse lá
naquele dia, mesmo sendo tudo baseado em fatos? Eu aprendi uma coisa na vida. Você ou é reativo ou proativo. O reativo espera acontecer para reagir. O proativo se antecipa. Você vê como é que está a imprensa. No mesmo dia e no dia seguinte, na segunda-feira, várias reportagens sendo publicadas assim. Polícia Federal vai investigar fala de Silas Malafaia. Ah, pode pegar aí, vários. Olha que troço maluco, tá? Ministério Público e Receita Federal vão investigar de onde veio o dinheiro para Silas Malafaia pagar a manifestação. Então, eles querendo induzir Polícia Federal, Ministério Público, olha só, e Receita Federal contra mim. O que é que eu fiz? Gravei um vídeo e parti para dentro, porque eu não tenho medo. Parti para cima. Agora, eu aprendi uma coisa que eu já falei em outros vídeos meus e falo para teus colegas. Quem não quer brincar, não desça para o play. Isso é um ditado que eu uso. Então, tá no jogo, eu estou sujeito à covardia e à maldade. Tá aí Bolsonaro, gente. Um ex-presidente que tem um passaporte apreendido como se fosse um bandido, como se fosse alguém que roubou o país e pudesse fugir. Prendeu o entorno do ex-presidente. O rapaz que monta as mídias de Bolsonaro está preso. Que é isso, gente? O outro assessor internacional de Bolsonaro, que tem a passagem de avião comprovada pela Latam, que estava indo para Curitiba e não foi em avião presidencial para a América. O cara está preso. Então, me retaliar, eu espero. Agora só tem uma coisa. Eu estou preparado para ser preso. E ainda vou te dizer mais uma coisa. Como eu sou proativo, eu tenho um vídeo pronto, guardado, com algumas pessoas que, se vierem fazer covardia comigo, minha filha, o vídeo que eu já gravei e deixei guardado é uma bomba em cima deles. Que eu não vou ficar esperando o azar. Eu me preparo. E estou preparado psicologicamente, emocionalmente, para qualquer tipo de retaliação, inclusive triangulações. Usar outros, sabe? Usar outros do judiciário para tentar me atingir e me denegrir de alguma forma. Mas eu estou preparado. Muito bem. Pastor Silas, e no caso de Bolsonaro, o senhor acha que ele vai ser preso? Digo isso porque a imprensa vem fazendo toda essa preparação para quem assiste esses grandes veículos de comunicação, né? Eles vêm preparando todo esse momento. Vários jornalistas, inclusive, afirmam que isso vai acontecer muito em breve. Nessa última semana, nós tivemos, na sexta-feira, mais precisamente, os depoimentos de Bolsonaro, de Braga Neto, sendo abertos para quem quiser ver por uma iniciativa do ministro Alexandre de Moraes. Então, o senhor acredita que o sistema quer ver, de fato, o Bolsonaro preso e isso vai acontecer? O sistema quer prender Bolsonaro, porque eles têm medo do poder político e do voto dele. Agora, só tem uma coisa, filha. Uma, eu vou dizer da realidade, a outra da minha fé. Só existe um poder que pode parar e estancar isso: o povo. O supremo poder de uma nação. Eu vou lembrar você que em 2013 estava tudo armado no Congresso, quando Eduardo Cunha era o presidente, para tirar o poder do Ministério Público, que eles estavam loucos com a Lava Jato. Por causa de 20 centavos da passagem em São Paulo, não sei se você se lembra, o povo foi para a rua. Sem nenhum líder mandar. O povo foi para frente de Congresso, parou as cidades, rapidinho. Eles acabaram com a conversa. Então, não mexa com o povo, não. Só tem um poder que acaba com toda essa safadeza. É o povo. O primeiro poder que eu quero falar. O supremo poder de uma nação, o povo. Que o Senado pressionado, parece que eu estou vendo a cena. O presidente do Senado ligando para o presidente do STF e dizer, não prende esse cara, não. Ou então, solta esse cara, que vai dar zebra. Eu vou ter que abrir processo de impeachment aqui. Então, o povo. Segundo lugar, aí a minha fé.
Acima do povo, para mim, existe Deus, que é o supremo poder do universo. Deus permite o homem escrever a história, mas ele intervém aonde ele quer e como ele quer. Então, só tem isso. Porque nós temos um presidente de um Senado frouxo, Rodrigo Pacheco, com grande parte dos senadores, com exceções, e a vergonha, senadores da direita comprados com cargos por esse governo comunista de Lula. O que é que esperar de um Senado desse? Então, está tudo armado. E eu disse para Bolsonaro. E ele se conscientizou, disse, presidente, esteja preparado para ser preso. Você tem que estar preparado emocionalmente e psicologicamente, porque a armação é para isso. E ele está consciente disso que eu estou falando. É tudo armado debaixo de falácia, de narrativa, de deturpação de depoimentos, que ninguém fala em golpe, para tentar denegrir Bolsonaro na opinião pública e botar na consciência do coletivo que Bolsonaro tinha que ser preso. Esse é o jogo. E o objetivo seria enfraquecer a direita ou é só algo por vaidade mesmo? Fato, eu vou ser mais específica. Por exemplo, o Bolsonaro, qualquer lugar que ele vai, ele reúne uma multidão de pessoas. Isso incomoda, de fato, o presidente Lula. Qual seria o motivo? Enfraquecer a direita? E o senhor acha que isso aconteceria ou poderia ter um efeito contrário? Vou dizer uma coisa para você. Já tem gente que sabe das coisas na esquerda, que acham que já foi um tiro na cabeça tornar Bolsonaro inelegível. Olha, eu vou falar o pensamento deles, hein? Eu conheço muita gente, tenho muita informação, sem citar nomes. Olha o raciocínio deles. Se Bolsonaro, como presidente, foi derrotado por Lula, agora Lula no poder, segundo eles, seria mais fácil derrotar Bolsonaro. Bolsonaro inelegível se torna o maior cabo eleitoral, livre, leve e solto, para falar o que quiser. Então, eles acham, primeiro, que não foi uma boa coisa. E gente da esquerda acha que prender Bolsonaro vai ser o segundo tiro na cabeça, vai ser pior ainda, porque ele vai se tornar mártir, herói. Agora, só que tem uma coisa. Se prenderem Bolsonaro, não destrói a direita. Aí é uma opinião minha, ok? Respeito as opiniões contrárias. Para mim, nós temos dois. O governador de São Paulo, Tarcísio, que para mim é a bola da vez. Em segundo lugar, Michele Bolsonaro, que até gente da esquerda já fala. E tem um vídeo de uma reunião da esquerda que viralizou, da mulher falando, nós temos que destruir a Michele. Desculpa a expressão, eles estão se borrando de medo dela. Então, não vão acabar com direita. Ao contrário, vão tornar Bolsonaro mártir, herói e com uma influência monstro na eleição. É isso aí. Eles gostam muito de usar essa palavra democracia, né? Mas não tem nenhum tipo de coerência. Bom, em relação a essa comitiva de parlamentares que estiveram recentemente nos Estados Unidos, em Washington, conversando com deputados republicanos, a gente sabe que era para ser melhor ainda, o discurso era para ser dentro, né, do parlamento, mas, ao que tudo indica, teve uma interferência. Falam, inclusive, do governo federal, do governo Lula. O que o senhor acha que aconteceu, né, para essa comissão essa audiência ter sido anulada? Não. É praxe. Eu estava ouvindo o deputado Gayer explicar isso aí. É praxe isso ser feito naquele lugar, de gente de outras nações que vem denunciar, certo? Perigos, como nós estamos vivendo, de transformar isso aqui numa Venezuela. Isso tudo é falácia, é narrativa dessa imprensa que você está mostrando aí, que tem lado. Não tem nada. Sim, mas eu digo em relação à audiência, né? A audiência na Comissão de Direitos Humanos, tivemos a interferência do McGovern. Então, ele, como vice-presidente da comissão, algo assim, ele teria suspendido a audiência.
E falam que houve interferência, houve um pedido aqui do Brasil para que não acontecesse esse discurso. Olha, eu não vou entrar nesse detalhe, mas vou te dizer só um dado que a imprensa não quis colocar. Eles pediram a extradição ao governo americano do jornalista Alain. Sabe qual foi a resposta do governo americano? Nós não extraditamos pessoas por questões de opinião. Vê se essa imprensa vagabunda e bandida noticiou isso. Nada. Então, eles noticiam a narrativa que eles querem. Isso é um negócio louco. Se o governo Lula interferiu, eu não vou nem entrar nesse jogo, para ser bem franco. Eu não vou, senão eu vou usar o que eles estão usando. Eu vou falar de uma narrativa que eu não tenho provas. Mas valeu o posicionamento, valeu o alerta e o mundo está antenado. Olha, a manifestação do dia 25 foi notícia no mundo todo. Saiu da bolha do Brasil. Foi a única manifestação na história política do nosso país noticiada em todo o mundo. Então, todo mundo sabe o que está acontecendo no Brasil. Isso aqui é que é importante. Bom, e quais são os efeitos que o senhor acredita que devem ter, tendo os Estados Unidos como um grande parceiro comercial, as eleições americanas, a possibilidade de Trump a voltar à presidência da República? Quais são as perspectivas para o futuro do Brasil? Bem, o Brasil está mal pelas asneiras do nosso presidente se posicionando em temas que ele é uma vergonha. Vou citar. A África do Sul fez um documento e enviou ao Tribunal Internacional para dizer que Israel cometeu genocídio. Lula assinou esse documento de meia dúzia de naçõezinhas. Não tem nenhuma grande nação. E a maioria de países árabes não assinou esse documento. Lula vai lá e assina. O tribunal não considera que Israel cometeu genocídio. É Estado de direito de uma nação à autodefesa. Aí depois vem Lula, com a asneira mor, comparar o que está acontecendo entre Israel e palestinos com o Holocausto. Isso aí, minha filha, isso aí foi um arraso. Nem as nações árabes endossaram essa vergonha de Lula. Lula está fazendo o Brasil passar vergonha. Então, o que está acontecendo é que a nossa nação está sendo denegrida. E vai ser mais ainda. E vamos encontrar mais dificuldades nas relações internacionais caso se consuma prisão de Bolsonaro. Isso, inclusive, foi motivo de um pedido de impeachment, né? Mais um pedido de impeachment contra o presidente Lula. Ainda falando sobre vários motivos que poderiam empichá-lo, inclusive econômicos, né? Esse rombo fiscal enorme que com multas, com juros, chega até trilhões já, né? O senhor acredita que, tendo o Congresso dessa forma, a gente pode ter esperanças de Lula ser empichado daqui até 2026? Eu não tenho esperança, não. Sabe por quê? Lamento dizer, porque no Congresso Nacional tem uma direita vendida. Tem gente séria, gente que faz oposição correta, mas nós temos uma direita que foi comprada com cargos. Quer que eu dê nomes? Eu dou. PSD de Kassab é um deles. Tá? Comprados com cargos. Outros. Então, como é que vai ter impeachment? Não vai ter impeachment nenhum. Tem que ter uma coisa muito, muito grave do povo na rua pressionando o Congresso para acontecer isso. Por essas coisas aí, com uma imprensa comprada, tá? Com um acordo entre Lula e STF, não acredito nisso, não. Só vai ser, o que eu vejo é o seguinte, ao entrar com pedido de impeachment, eles estão fazendo o quê? Jogo político. Que a oposição tem que fazer e que o PT e a esquerda cansaram de fazer. Apenas isso. Perfeito. Pastor Silas Malafaia, quero agradecer demais por ter aceitado o convite.
para falar conosco, com a nossa audiência e, claro, deixar esse espaço agora para suas considerações finais. O que os brasileiros podem esperar para o nosso futuro, um futuro bem próximo, inclusive. Bem, quero te agradecer pela oportunidade, pelo privilégio, que para mim sempre eu considero uma oportunidade, porque você tem N pessoas para entrevistar e eu fui agraciado de estar aqui no seu canal. Muito obrigado por sua consideração. E digo ao povo brasileiro, eu tenho uma coisa chamada esperança. Sabe o que significa esperança? A confiante perseverança no futuro. Eu não desisto do meu país. Eu não me entrego. Eu acredito que, de alguma forma, ou pelo povo, e aí eu vou falar segundo a minha fé, ou por Deus, vai acontecer alguma coisa nessa nação. Não estou dizendo que é amanhã, não estou dizendo que é mês que vem, não estou dizendo que é ano que vem, eu não sou adivinho, não quero falar de tempo, mas tudo isso que está sendo montado, para mim, ainda vai se virar contra eles. Vamos manter a nossa posição. O povo não faz manifestação para quebrar nada. Quem quebra é a esquerda e alguns radicais que pode ter aí na direita. O povo não. O povo brasileiro é pacífico. Mas você, que é povo, tem um poder. Só nós podemos pressionar Congresso Nacional para que essas coisas mudem na nossa nação. Deus abençoe você, sua família. Deus te abençoe, querida. Deus abençoe o Brasil. Amém. E obrigada a vocês que ficaram conosco até esse momento, nos acompanhando. A gente sempre volta aqui trazendo entrevistas exclusivas pelo Fator Político BR. De Brasília, Berenice Leite.